saber exatamente o que vocês querem. E uma das dicas que eu vou dar para vocês, independente se é para aplicação de rena ou para tintura, gente, ó, ficou bem semelhante a cor do pelo dela, bem semelhante mesmo. Hoje eu vou ensinar para você a maneira correta de fazer tinturas em sobrancelhas de loiras ou pelos bem clarinhos. Vem comigo! Você está em uma das aulas do Projeto Mudar Sobrancelhas que Transformam Vidas. O único curso gratuito no mundo que você tem direito a apostila, materiais didáticos incríveis e certificado. Você só contribui se ele estiver verdadeiramente agregando na sua vida. Não entendeu nada do que eu estou falando? Na descrição desse vídeo tem um link do nosso site que você vai poder conferir tudo que nós preparamos com muito carinho para você. Ah, e não é pegadinha não, eu não vou te vender nada no final. Hoje, nesta aula, eu vou mostrar para vocês a maneira correta de fazer isso. Como que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma tintura nas sobrancelhas, as sobrancelhas dela é bem clara, mas você pode usar a mesma coisa quando você for fazer, por exemplo, uma sobrancelha extremamente loira, que a gente quase não dá para ver os pelinhos. Qual que é a maneira correta? Você sempre tem que focar na cor que você vai escolher, isso independente se é uma tintura para sobrancelhas, se é uma rena. No caso da rena também, quando você for fazer rena em loira, opte sempre pelos castanhos mais claros, ou até mesmo algumas marcas tem loiro mesmo, tá? Então você pode comprar o loiro. No caso do pigmento temporário, nós temos a cor camurça, que nós vamos utilizar aqui, que é uma cor bem clarinha. Outra coisa que vai determinar a cor que você vai aplicar nas sobrancelhas é o tempo que você vai deixar. Então tem renas, por exemplo, castanho claro, que se você deixar muito tempo na pele, mesmo sendo um castanho claro, ela acaba escurecendo demais. Se você deixar menos tempo, ela deixa mais natural. Então, isso é muito bom que você faça o quê? Que você treine na sua própria pele, às vezes na perna, no antebraço. Você faz a misturinha da rena, faz a sobrancelha ali no seu antebraço ou até mesmo do pigmento temporário, qualquer tintura, e vai aplicar e vai contar o tempo. Se eu deixo 5 minutos, que cor que vai para que cor eu vou, essa tonalidade que eu escolhi? Ah, se eu deixar 20 minutos, qual cor que vai ser essa tonalidade que eu escolhi? Então, é muito bom, gente, que vocês façam esse treinamento antes, tá? De não já ir direto colocando na pele da cliente, porque depois que aplicou, aí fica um pouquinho mais complicado de você clarear, tá? Então, para essa aula de hoje, eu vou mostrar para vocês o que nós vamos precisar para fazer. Bom, estamos aqui com a minha bancada já montada para mostrar para vocês tudo que nós vamos precisar. Então, gente, vamos lá. Vamos começar pelo pigmento temporário, tá? Ele é uma tintura que tinge a pele e os pelos. Nós vamos utilizar na cor camurça, tá? Temos aqui também um batoque descartável, que é em formato de anel, tá? E tem o suporte desse anel. Também tem aqui uma pinça que normalmente eu utilizo para abrir, né, o pigmento temporário aqui, ou a rena. Um palitinho para a gente fazer a mistura. Tem também uma colher de medida que tá aqui, ó, tá? Ó, essa colherzinha. Normalmente uma colherzinha dessa já é o suficiente. Tenho aqui também o pincel, tá? Um pincel próprio para aplicação de rena ou outras tinturas. Tem a caneta em gel que eu vou utilizar aqui, mas poderia ser também um lápis dermatográfico, sem problema. Um borrifador com água. Um esfoliante e um higienizante, tá? Tem também aqui o algodão, aí tem luvas, máscara, touca, tudo que a gente precisa para um procedimento. Agora eu vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer essa mistura do pigmento temporário. Bom, então nós vamos usar essa colher de medida aqui. Normalmente uma colher cheia já é o suficiente, tá? E nesse caso aqui, gente, a gente não precisa misturar OX. Ele é misturado com água mesmo, tá? Então, a gente vem aqui com o borrifador, vai colocando a água aqui e mexe. Coloca um pouquinho mais de água, ó, para não ficar tão cremoso assim, tá?
Ó. Vai acrescentando até estar bom, assim, pra você, né? Tem gente que vai gostar de uma textura um pouquinho mais grossa, tem gente que gosta de uma textura mais líquida. Eu deixo praticamente numa textura de rena mesmo, tá? Ó. Mexe bem. E aguarda aqui de 5, 10 minutinhos mais ou menos para começar a aplicação. Bom, pessoal, agora nós vamos higienizar aqui a pele dela. Sempre a gente começa pela higienização, mas antes eu vou falar um negócio para vocês. Na hora que a gente estava preparando ali, eu esqueci de colocar a tampinha de plástico aqui. Agora eu já coloquei e lembrem sempre, tá? Seja rena, pigmento temporário, o que for, essa tampinha é muito importante para não estragar o produto, então precisa fechar toda vez, tá bom? Vamos agora higienizar a pele dela. E a gente começa higienizando com um esfoliante, tá? O esfoliante que eu vou utilizar é o da gama Essentials, certo? Por quê? Porque ele não tem umas esferas muito grandes, então acaba sendo mais fácil, né? Mais tranquilo até de remover depois. Ó, coloca um pouquinho e vai fazer movimentos circulares, certo? Ó, movimentos circulares em toda a região. Toda vez que a gente vai fazer a aplicação da rena ou de uma tintura de sobrancelhas, a gente sempre vai precisar fazer essa higienização antes, tá? Isso vai facilitar a fixação e vai fazer com que dure mais a rena ou a tintura, certo? Bom. Para remover é simples, para remover esse esfoliante, a gente vai remover com água mesmo, tá? Ó. E às vezes a cliente vem com bastante maquiagem, então se a gente deixar, a gente não tem uma boa fixação da cor, tá? Então é bem importante que vocês limpem bem as sobrancelhas. Outra coisa, eu gosto bastante desse tipo de esfoliante, por quê? Porque quando a gente usa aquele que tem muita pedrinha, acaba sendo acaba tendo mais dificuldade para tirar depois da pele. Então, é legal que você use esse que não tem tanto assim, certo? Agora eu vou fazer do outro lado também. Coloco aqui na pele dela e venho fazendo os movimentos circulares. Ó. Não precisa esfregar com força, tá? O próprio produto, ele já faz isso, então é um movimento circular leve. Limpou bem, higienizou, a gente vem com a água, algodão com água. Ó. Olha só, a cliente veio com maquiagem, então a gente precisa remover, tá? Às vezes até o protetor solar atrapalha na hora da fixação da tinta, tá? Ó. Limpou bem, deixou bem sequinho. Aí nós vamos fazer a marcação agora pro design e depois a aplicação do pigmento temporário, tá? Vamos lá. Para começar aqui, eu vou usar uma caneta em gel. Eu vou fazer uma das marcações que a gente já ensinou aqui no curso, tá? Eu vou fazer a marcação de mão livre, mas se vocês ainda não assistiram esta aula sobre marcação de mão livre, eu vou deixar aqui nos cards para vocês assistirem depois. Então, assiste essa aula primeiro, depois você vai para lá. Além desta marcação que eu estou deixando para vocês no card, gente, ainda tem outras marcações. Tem marcação na linha, marcação no paquímetro. Então, não deixem de assistir todas as aulas. Lembrando que esta aula que você está assistindo, ela faz parte do projeto Mudar Sobrancelhas que Transformam Vidas. É um curso de design de sobrancelhas completo, do início ao avançado. E você só vai gerar o certificado se você assistir todas as aulas. Então, precisa assistir, tá bom? Se não assistiu, corre lá. Bom, vamos lá. Vamos marcar aqui. Acho que vocês já anotaram, né?
que é uma adolescente praticamente, essas sobrancelhas. Ó, eu vou marcar aqui o meinho. Se é uma adolescente, gente, a gente tem que tomar cuidado para não deixar esse olhar muito de mulher, né? Muito arqueado, muito marcado, tá? Não é essa a ideia aqui. A ideia é mostrar para vocês como que faz a aplicação da tintura em pelos mais claros. Nesse caso aqui, ela não chega a ser loira, mas é bem clarinho os pelinhos dela, tá? Vamos lá. Ponto inicial já marcado aqui. Sempre a gente trabalha com as linhas mais retas, tá? Ó. Com muito cuidado para não entrar demais e acabar afastando a sobrancelha. Ó. Certo? Então, tá aqui. Bom, gente, agora nós vamos marcar o ponto alto. Como que a gente marca o ponto alto? Abre o olho, por favor. Ó, a abinha do nariz, o meio da íris dos olhos e ponto alto. Já faço uma pontinha aqui. Aqui também. Ponto alto e o ponto final. Certo? Ponto final aqui. Vocês vão conseguir perceber que tem algumas falhas na sobrancelha dela já, tá? É natural já aqui, então a gente tem que tomar cuidado para não falhar mais. Não. Certo? Agora nós vamos ligar os pontos e depois a gente vai fazer o acabamento dessa marcação, tá? De início não fica tudo lindo mesmo, vai ficar bonito depois somente que a gente fizer o acabamento. Ó. Não sei se vocês perceberem, ó, é uma cliente, né, mais nova e que tá baixando demais esse ponto mais alto da sobrancelha dela. Então, a gente tem que tomar cuidado para não seguir o ritmo que tá aqui já. Tá? Nós precisamos deixar fazer o quê? Crescer um pouquinho mais essa região. E aí, ir diminuindo essas falhas dela. Porque como ela é novinha, gente, normalmente cresce o pelo bastante ainda. Não é aquela sobrancelha que vai ficar falhada pro resto da vida. Se a gente quiser corrigir, a gente consegue, tá? E assim eu vou fazer do outro lado também. E depois a gente vai fazer o acabamento, tá? Bom, pessoal, já finalizei aqui as marcações, já fiz o acabamento das marcações, vou mostrar aqui pra vocês, ó, como que ficou, certo? Então, é muito importante que vocês façam o desenho que vocês querem que fique na sobrancelha da cliente de vocês, tá? Se vocês fizerem um desenho muito grosso, vai ficar grosso, se fizer muito fino, vai ficar fino. Então, vocês têm que saber exatamente o que vocês querem. E uma das dicas que eu vou dar pra vocês é treinar bastante, tanto o design quanto a aplicação de rena. O design tem como você treinar no nosso material didático, que está disponível para você. É só você entrar lá no site e baixar todos os nossos materiais, que quando vocês vierem para a prática, vai ficar muito mais fácil de fazer, tá? É muito difícil quando você já vai direto para a prática, você precisa sempre assistir a teoria também. Outra aula que eu vou deixar aqui nos cards daí para vocês assistirem é a aula de treino de aplicação de rena na bexiga, tá? Então tem o treino de aplicação de rena, do pigmento temporário e assim vai. Treinem bastante, que quando vocês chegarem aqui para modelo, acaba ficando muito mais fácil, tá? Agora, tudo que está fora dessa marcação, eu vou remover todos os pelinhos e daí a gente vai começar a aplicação do pigmento temporário. Aqui a gente sempre estica, né? Se você também não assistiu a aula de pinçamento, gente, corre assistir, porque fica muito mais fácil, né? Quando você assiste as aulas, acaba ficando mais fácil quando você vem para a prática. Ó. Tira tudo que tá fora
dos dois lados. Bom, agora nós já removemos todos os pelinhos que estavam aqui fora do design. Vamos começar a aplicação do pigmento temporário. É bem parecido com a aplicação da rena em si, tá? Na verdade, a tintura, a rena são bem parecidas. No caso das tinturas, como tinge o pelo também, a gente precisa passar nos pelos também, tá? No caso aqui do pigmento temporário, que ele tinge tanto a pele quanto o pelo, aí eu vou dar aquelas batidinhas que eu já ensinei para vocês na aula de rena. Se vocês não assistiram, eu vou deixar aqui nos cards para vocês assistirem depois. E vamos também fazer essa aplicação nos pelos, então nós vamos trabalhar de duas formas, tá? Então vamos lá. Começamos também aqui pelo final das sobrancelhas, ó. A gente dá aquelas batidinhas que eu falei para vocês, ó. Igual a rena. Mas eu preciso também passar nos pelos, então eu primeiro passo na pele. Essa é a maneira que eu faço, tá, gente? Não quer dizer que é a única maneira que tá certa, é a maneira que dá certo pra mim. Eu estou ensinando pra vocês. Tudo que a gente tá ensinando aqui no Projeto Mudar, que é esse curso, né, completo, é a maneira com que eu trabalho, com que dá certo pra mim. Pode ser que vocês vejam em outro lugar de outra maneira e não quer dizer que está errado, tá? Vamos lá. Aplicação aqui. Ó. Eu venho dando essas batidinhas também, bem próximo da marcação. Ó. Para deixar esse, digamos que esse excesso mesmo da tinta, tá? Ó. Sempre deixando por último o início das sobrancelhas, para não marcar tanto. Andréia, se fosse uma loira bem loira, seria esse tom também? Sim, gente. Ó, nós vamos deixar aqui em torno de uns 10 a 15 minutos, tá? Se fosse loira, dependendo do tom, tá? Da pele, do pelo da loira, pode deixar até 5 minutos, já é o suficiente. Então, depende muito do tempo que você vai deixar. Quanto mais você deixar, mais ele escuro vai ficando. Aqui. André, e quando que eu começo a contar? Gente, eu sempre começo a contar o tempo quando eu termino de passar, tá? Por isso que eu começo pelo final das sobrancelhas, porque se eu começar pela frente, vai marcar muito a frente. E aqui o final não tem problema de marcar, né? Ó, se caso ficar mais escurinho o final, não tem problema. Então, a gente deixa por último as sobrancelhas. O início, perdão. Ó. Passando com calma também, eu não preciso fazer correria, né? Se eu manchar a pele, eu já limpo na mesma hora. Ó. E a quantidade, gente, de uma colher, tá? De medida, é o suficiente para fazer as duas sobrancelhas, tá? Então, ó, aqui. Ó. Bem com calma. Notem que eu sujei aqui, ó. Tá vendo essa região? Eu já venho com o palitinho com algodão e água e já limpo. Pra ficar um trabalho bem limpinho. Tá? E continuo. Andréia, qual a diferença do pigmento temporário para rena, tá? Bom, gente, dependendo das renas hoje em dia, também tem renas que já pigmentam pelo e pele também, tá? Então, a grande diferença dele mesmo seria essa, de pigmentar o pelo e a pele. Tem uma durabilidade, assim, na minha opinião, tá? Uma durabilidade um pouquinho maior do que a rena.
Aí, vai fazendo essas batidinhas, ó. Aqui é o início, como a gente já vai remover e daqui a pouco vai ficar mais, como que eu posso dizer para vocês, mais claro o início, não tem problema de ficar mais quadradinho assim, tá? Mas eu normalmente não gosto de sobrancelha muito quadrada. Então, daqui a pouco a gente já vai tirar para não ficar essa marca quadrada aí, tá? Eu gosto de sobrancelha um pouquinho mais chanfradinha o início, sem exageros também. Assim como eu mostrei para vocês lá no treino, tá? Se não baixou ainda o material de treino, não esquece, vai lá no nosso site e baixa. Ó. Mesmo que seja só de leve, é legal que vocês dêem uma chanfradinha. Daqui a pouco eu já vou tirar o início das sobrancelhas aqui. E aí eu vou começar a passar do outro lado também, ó, também pelo final. Ó, dando batidinhas, vai até o final, ó. Gente, outra pergunta que me fazem bastante. Qual a durabilidade dessa tintura na pele, tá? Tanto essa daqui que a gente está utilizando, né, quanto a Rena, elas têm a sua durabilidade na pele. O pigmento temporário chega a durar 10, 15 dias. Eu nunca vi durar mais que isso, tá? Algumas pessoas dizem que sim, que dura mais, mas eu nunca vi durar tanto assim. Então, 10, no máximo 15 dias, dependendo da pele da cliente, como que ela cuida, tá? Isso influencia bastante. Agora, gente, a rena dura de 3 a 7 dias. Não tem durabilidade maior, tá? Mesmo porque a cliente normalmente vai tomar banho, chuveiro quente, o vapor do chuveiro acaba fazendo com que saia, né? Com que clareie essa tintura. Lembrando que ela só atinge a pele, tá? Ó, agora aqui, ó. Vamos fazer essas batidinhas aqui. Ó. E aqui, gente, ó, bem próximo da marcação, tá? Ó. Início das sobrancelhas, já vou fazer agora. E já vou, gente, remover esse início da outra sobrancelhas aqui, tá? Por quê? Pra não marcar muito, porque ela é bem clarinha. Ó, antes de finalizar até, eu vou passar aqui essa escovinha, ó, antes de finalizar até passar na outra, só pra não marcar demais, tá? Ó. Ó a lambança que faz. Aí você vem aqui e refaz o desenho rapidinho, pra não ficar marcado. Ó. Certo? Vou pegar mais um pouquinho de algodão para deixar bem limpinho. Ó. E aqui, ó. Ela tem um machucadinho aqui no início. Certo? Ó, até pode passar mesmo, para quase remover isso aqui, ó. Essa marcação, ó. Fica quase sem o formato do início das sobrancelhas, tá vendo? Ó. Bem apagadinho. Aí, agora nós vamos continuar o outro lado lá.
Então, vem puxando para os pelinhos também, ó. Então, toda vez que eu vou pigmentar a pele, como que eu faço? Batidinhas, certo? Pigmentando a pele. Toda vez que eu vou pigmentar o pelo, eu faço esse movimento, ó, como se eu estivesse passando nos pelos mesmo. E neste caso aqui, como a gente pigmenta pelo e pele, a gente vai fazendo os dois movimentos. Ó. O início eu faço do mesmo jeito, eu não me importo muito como ele vai ficar quadradinho aqui, porque eu vou tirar antes, né? Só não pode esquecer. E tomar café, deixar cliente, esquecer aqui o produto, senão marca demais. Mesmo porque, gente, vamos falar a verdade, tá? Não se deixa a cliente deitada sozinha na maca, tá? Esse é um caso bem legal para vocês, como profissionais, vocês olharem isso é muito importante, tá? Não deixa a cliente sozinha na maca e sai fazer alguma coisa para voltar. Vocês têm que lembrar sempre, uma coisa que eu sempre falo, para todas as minhas alunas, a gente tem que sempre lembrar que a cliente, ela pagou por aquele momento do trabalho e junto com você. Então, fica sempre junto com a cliente até finalizar. É como se fosse um atendimento VIP mesmo, você e a cliente, tá? Não adianta querer marcar 3, 4 clientes no mesmo horário e não dar atenção nem para uma e nem para outra. Marca aquela cliente e fideliza ela. E desta maneira com que eu tô falando para vocês, vocês vão fidelizar muito mais fácil, certo? Bom, daqui a pouquinho nós já vamos remover aqui também. Eu não quero deixar escura essas sobrancelhas, tá? Ó. Para remover é muito simples, gente. Nós vamos utilizar aqui água. Deixa eu tirar esse anelzinho aqui, como eu já usei. Água, algodão, tá? Molho bem o algodão. Por que eu removo assim? Eu vou remover e vou ver a cor que ficou, gente. Se ficou muito mais claro do que eu queria, é só você vir com o pincelzinho ainda tá sujo, né, de tinta ainda. Você vem passando mais uma camadinha bem de leve, não tem problema. É melhor do que deixar muito escuro, depois não tem como o que fazer, né? Então, vamos lá. Eu vou remover agora o restante, tá? Ó, coloco em cima, assim como a gente remove a rena, como a gente remove outras tinturas. Ó, coloco, aperto e puxo, tá? Lembrando que a gente não quer uma sobrancelha marcada, ela é bem clarinha, né? Então, se a gente faz uma sobrancelha muito marcada, corre-se o risco da cliente não gostar. Então, ó, nesse caso aqui, a gente deixou 10 minutinhos, tá? Ó. O início a gente remove logo, logo que termina de passar, eu já removo para não ficar muito marcada. Ó. Agora eu já vou remover o outro lado aqui, o início das sobrancelhas, para não ficar muito marcado também. Ó. Eu venho com o algodão do mesmo jeito que eu fiz do outro lado. Aqui. E aqui. Ó, tá vendo? Bem clarinho. Deixo aqui. Deixo o tempo do outro lado agindo. E removo. Lembra que eu falei que alguns pontos, se você quiser repassar, não tem problema? Ó, tá vendo, ó? Eu vou fazendo desse jeito aqui, ó. Tá vendo? Ó. Pontinhos que eu acho que deveria ficar um pouquinho mais marcadinho, eu venho e faço isso. Então, eu não corro o risco de deixar uma sobrancelha extremamente escura, que a minha cliente não vai gostar. Certo? E aqui é mais seguro, certo? Ó. André, e se eu estivesse fazendo uma loirinha assim e quisesse fazer aplicação de rena, qual cor que eu faria?
Você poderia fazer um castanho claro ou loiro, tá? Depende da marca, o que eles te oferecem, dependendo da marca que você utiliza. Tem marcas que vão te oferecer um loiro, loiro claro, loiro escuro, e tem marcas que vão te oferecer os castanhos, castanho claro, castanho escuro, castanho médio, preto, né? O preto a maioria das marcas tem. Por quê, gente? Porque tem gente que tem o pelo bem preto, né? Então, dependendo do tom do castanho, não consegue cobrir. Ó. Não tem problema deixar mais um tempinho aqui. Andréia, por que acontece essas falhas na sobrancelha quando a gente limpa? Por que acontece de ficar assim? Por quê, gente? Porque onde a gente faz a marcação, onde tá a caneta, não pega, tá? A tintura. Então, por isso que às vezes você dá mais uma passadinha na onde estavam as marcações. Por quê? Porque senão fica falhadinho. Então, eu faço assim. Pode fazer tranquilamente também, porque a grande maioria das alunas, elas não conseguem fazer, né, sem marcação. Elas ficam inseguras. Então, a gente ensina dessa forma, fazer dessa forma por causa das alunas iniciantes. Por exemplo, hoje, eu já faço aplicação de rena, aplicação de tinturas sem marcação nenhuma. Por quê? Porque eu já estou acostumada, então eu consigo fazer esses acabamentos, tudo certinho e deixar as duas sobrancelhas iguais. Mas como nós estamos em um curso onde a gente precisa ensinar a aplicação, eu estou ensinando para vocês com marcação, que é mais seguro para todos os públicos, tá? Andréia, mas o meu design já é impecável, lindo, maravilhoso e eu sei fazer aplicação de rena sem ter que fazer a marcação. Tá tudo certo? Pode fazer também, tá? Não é errado. Esta forma aqui é mais segura para quem está começando. Bom, vamos lá. Remover o outro lado. Ó. Aperto bem, deixa eu tirar aqui para não manchar. Ó. Tá bem encharcado, não sei se dá para notar aí no vídeo, ó, mas ele está bem encharcado, tá? Bem molhadinho. Aí eu venho aqui e puxo pro lado, ó. Ó. Deixa eu pegar a escovinha aqui. Ó, quando tiver difícil de tirar, de remover, vocês podem fazer isso, tá? Ó, vem com a escovinha, remove, depois vem com o algodão molhado novamente, tá? Ó. Aqui. E aqui. Ficou bem semelhante a cor do pelo dela, bem semelhante mesmo. Assim, ficou acho que um tom acima do que é o natural dela. Ó, agora nós vamos fazer aqueles acabamentinhos aqui também, ó. Ó. É só dar umas batidinhas aqui, gente, ó. Não sei se vocês conseguem perceber que o pincel só tá um pouquinho sujo, né? Tá um pouquinho manchado com a tinta e ele já faz esse efeito que a gente quer, ó. Pra deixar mais um tempo. Essa é a dica que eu dou, que é bem importante. Independente se é para aplicação de rena ou para tintura, gente, ó. Super funciona, tá? Limpei, viu que não ficou, ficou alguma falhinha, vai lá e refaz, ó. Dando batidinhas, porque agora a gente só quer pele, tá? O pelo provavelmente já pegou tudo certinho que a gente precisa. E aqui a gente só quer pele, ó. Mais um pouquinho eu já vou limpar tudo e aí ela já está livre.
Ó. Abre o olho um pouquinho. Olha pra cima. Pra mim aqui. Olha que lindo, gente. Não esqueçam de fazer fotos de clientes que têm esses olhos lindos assim, que vende muito depois, hein? Fotos para feed do Instagram. Bom, gente, então nós vamos esperar mais uns 2 minutinhos, eu já vou limpar a sobrancelha, já finalizou. Se vocês quiserem, vocês podem fazer acabamento disso com o quê? Com os corretivos. Eu já ensinei numa aula como fazer um acabamento perfeito para a foto do feed. Então, eu vou deixar aqui nos cards para vocês. Assistam depois como fazer. Por quê? Porque quando a gente prepara uma foto muito bonita, muito bem tirada para o nosso feed do Instagram, acaba que a gente vende muito mais do que quando a gente simplesmente tira uma foto de qualquer jeito e coloca lá, certo? Então, lembra que eu já ensinei, eu vou deixar aqui para vocês nos cards. Bom, eu vou remover aqui agora, rapidinho, ó, com água mesmo, não precisa ser tão molhado quanto da primeira vez, tá? Pode ser levemente úmido mesmo, não precisa ser muito molhado, ó. Só para tirar o excesso, ó. E a nossa cliente já está linda, maravilhosa e pronta. Certo? Finalizado aqui agora o procedimento, não esquece que vocês não estão num vídeo do YouTube onde ensina passo a passo de uma técnica, vocês estão num curso completo de design de sobrancelhas do projeto Mudar Sobrancelhas que Transformam Vidas. Se você puder, contribua com o projeto, isso vai fazer com que o projeto cresça bastante e eu possa trazer outros cursos nesse mesmo formato para você. Andréia, mas eu não posso contribuir. Você pode contribuir compartilhando também com o maior número de pessoas que você conhece, mulheres que possam estar precisando de uma nova profissão. Naquele grupo de profissionais que você participa, compartilha lá. Tá? Não deixa de assistir todas as aulas para garantir o seu certificado e principalmente, gente, baixa todo o material didático lá no nosso site, não esquece de ler o site inteirinho. Tá cheio de novidade para vocês lá, corre lá depois, eu vou deixar na descrição desta aula. Aqui também eu vou deixar outras aulas do Projeto Mudar para você poder assistir, assista quantas vezes você quiser, tá? Muito obrigada por estar aqui com a gente. Não esquece também de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.